Amados, hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens que tem por título Conhecendo, Alimentando e Renovando o maior presente de Deus para a sua vida. Por que conhecendo? Porque nós vamos conhecer qual é esse presente e no que consiste esse presente, amém? É uma dádiva, é a maior bênção. Amados, nada se compara a esse grandioso presente que Deus deu a nós, amém? Então, para você que não conhece, precisa conhecer. Para você que já conhece, você precisa alimentar, porque se você não alimentar, tudo que você não alimenta morre, amém, queridos? Tudo que você não alimenta morre. Então você precisa alimentar esse presente e você precisa renovar a sua mente, entendimento e compreender que este é o maior presente de Deus para a sua vida. E qual é esse presente, pastor? A tua salvação. A tua salvação é o maior presente de Deus para a sua vida. Amados, carro, dinheiro, fama, poder, nada, absolutamente nada disso se compara com a alegria de sermos salvos. Quem está comigo aqui? Meu Deus, eu vou falar de novo, não, porque, meu Deus, eu vou falar para você entender. Coloca isso na sua cabeça. Nada, absolutamente nada, nem dinheiro, nem fama, nem emprego, nem poder, nem qualquer outro bem desta terra se compara com a salvação que Deus deu para você. Nada se compara, nada se compara. Então, amados, por isso que nós precisamos entender. Hoje nós falamos, algumas pessoas pensam que salvação é você ir numa igreja evangélica, né, levantar sua mão na hora do apelo, falar, quem quer aceitar Jesus? Né, e todo mundo aceita Jesus, você está salvo. Não, querido. Salvação não é uma condição. Salvação é um processo. E nós precisamos conhecer este processo. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para viver este processo. Nós precisamos diariamente renovar a nossa mente, para nós não perdermos a visão deste processo. Então nunca se esqueça disso, amém, queridos? Eu sei que muitas vezes você procura uma igreja, nós aprendemos assim, amém? Principalmente nos anos 90 para cá, nós aprendemos a procurar uma igreja, a uma comunidade local. Normalmente porque estamos com problemas, nós precisamos que os nossos problemas sejam resolvidos, nós precisamos de uma palavra profética que fale alguma coisa ao nosso respeito. Mas eu vou falar para você, querido, nenhuma palavra, nenhuma profecia pode se comparar com o maior presente que Deus deu para você, a tua salvação. Levante a sua mão e diga, a salvação do Senhor é, com toda certeza, o maior presente que Deus deu a mim e a minha família. Amém, queridos? Nada pode se comparar com a salvação. Amém? O tema o texto bíblico que vai nortear, que é a base desta série de mensagens, está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós não vamos pregar sobre esse texto hoje, tá? Mas esse é a base de uma série de mensagens que nós vamos a partir de hoje ministrar à sua vida, exceto se Deus falar, porque de repente aparecem alguns irmãos na comunidade e Deus ele muda a mensagem exatamente para falar ao teu coração. Do contrário, nós vamos seguir aí provavelmente uns 2 meses tratando a respeito destes princípios, o princípio da salvação. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Cadê o Timóteo? Será que fugiu da minha Bíblia? Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 15 vai nos dizer assim: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Vamos ler juntos esse texto no 3? 1, 2, 3. Esta declaração
é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Levante a sua mão e diga: eu sou o pior. Aqui, queridos, revela exatamente o que Paulo diz em Filipenses, que nós devemos considerar aos outros superiores a nós mesmos. Porque, amados, nós somos ruins. Não existe bondade nenhuma no ser humano. E Cristo Jesus veio para salvar pessoas ruins como eu e você. Vou falar de novo, você não entendeu. Cristo Jesus veio para salvar pecadores, pessoas ruins como eu e você. Mas pior que você sou eu. Dá uma cotoveladinha no seu irmão para quebrar o gelo e fala para ele: pior que você, irmão, existe uma pessoa. Fala aí, não é o diabo, viu, irmão? Fala, sou eu. Amém? Agora sim, queridos, o subtema, nós vamos começar hoje com esse subtema: o porquê e o do que nós somos salvos. Por que você foi salvo, irmão? E do que você foi salvo? Esse eu tenho plena convicção que é um ponto de interrogação que tem na cabeça de muitas pessoas. Quando se trata de salvação, quando se trata de conversão, do que eu fui salvo? E por que eu fui salvo? Hoje ainda nem vou falar para quê. Para quê eu vou falar lá para frente. Hoje eu quero que você entenda o porquê você foi salvo. E do que você foi salvo. Abra comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Deixa eu mudar uma configuração no meu celular aqui para ele não ficar desligando toda hora. Agora sim. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos no Teu nome e em torno da Tua palavra. Pedimos ao Senhor neste momento, Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, tornar o nosso coração acessível para que possamos compreender, alimentar, conhecer, Senhor, renovar o nosso entendimento em relação desse assunto tão importante, porque foi o maior presente que o Senhor nos deu. Peço mais uma vez ao Senhor, leve todo o pensamento agora cativo à obediência de Cristo. Que todos nós possamos, Senhor, sair daqui cientes, Pai, convictos que somos salvos por Tua graça, Pai. Que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Efésios 2, versículo 1 ao 7 diz: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, queridos? Se você puder tomar nota nesse texto, nós vamos trabalhar ponto a ponto, versículo a versículo, para você entender. Queridos, essa questão de salvação, essa discussão a respeito de salvação, da teoria ou da teologia da salvação, existe dentro da teologia sistemática, que é a
teologia sistemática é a base de todo o estudo, toda a ciência da Bíblia. E dentro da teologia sistemática existe uma doutrina específica para estudar a salvação. E, amados, dentro dessa doutrina se aprende muita coisa, e hoje nós vemos tanta discussão, não é? Não sei se você que tem rede social, não sei se você já viu algum tipo de discussão, porque um é calvinista, porque o outro é arminianista. Eu não vejo ninguém falar que é de Cristo, né? Não vejo ninguém verificar o que as Sagradas Escrituras dizem. E essa discussão, amados, ela não é de agora, ela está com evidência agora devido às redes sociais. Então existem vídeos de pregadores reformados, existe vídeos, né? Existe um grande defensor do arminianismo, por exemplo, como o pastor Silas Malafaia, que está sempre tratando a respeito disso, né? E essa discussão ela não é de agora. Essa discussão começou em torno do ano, entre o ano 350, entre o ano 400, quando o primeiro homem, um monge chamado Pelágio, ele surge dizendo que o homem, o ser humano, ele é totalmente responsável por sua salvação. De acordo com Pelágio, que morreu, se não me falha a memória, em 423 depois de Cristo, de acordo com ele, o homem, ele tem o tal do livre-arbítrio, e ele é totalmente responsável por sua salvação. Deus não tem nada a ver com a salvação do homem. O homem opta se ele quer ser salvo ou se ele não quer ser salvo. E aí surge uma grande figura da história da igreja. Nós conhecemos como Santo Agostinho, ou também conhecido como Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona, para rebater essa tese de Pelágio, ele diz: não, o homem não é salvo por si próprio, o homem é salvo por causa da graça de Deus. O tempo passa e a própria igreja romana, que adota a teoria de Santo Agostinho, a teoria da graça, a teologia da graça, onde o homem é totalmente salvo por causa do favor de Deus, a própria igreja cai em contradição quando começa a vender a vender indulgências para que aqueles que já foram mortos ou aqueles que ainda estavam vivos pudessem escapar da ira ou escapar da condenação eterna, ir para um lugar intermediário para que de repente fossem para o céu, para que fossem promovidos ao céu, conhecido como purgatório. Talvez você já deva ter ouvido falar a respeito disso. Amados, eu quero dizer, não tenho nada contra, não estou pregando contra a religião, estou falando para você o que é teologia, amém? Eu preciso dar essa introdução para que você entenda, tá? A própria igreja se perde em relação a isso, quando a própria igreja começa, para obter lucros, ela começa a vender indulgências para que o homem fosse salvo por aquilo que comprava, para que aqueles que foram mortos, eles pudessem de alguma maneira ser enviados para um lugar de intermediação entre a glória, ou entre a salvação e a condenação, para que ali naquele lugar, por causa daquela indulgência paga, por causa daquele sacrifício que a pessoa pagou para ter, aquela pessoa ou a si próprio, pudesse alcançar um lugar específico na salvação. Foi daí que surge a Reforma Protestante. A Reforma Protestante não nasce com Lutero. A Reforma Protestante nasce com alguns homens que vêm rebatendo essa ideia de que o homem pudesse alcançar qualquer tipo de favor de Deus através de comprar, ou de compras de indulgências, de compra de artigos de fé, né? Primeiro deles nós vemos na história da igreja John Wycliffe. John Wycliffe é o primeiro homem que combate essa questão. Depois vem John Hus. John Hus foi morto por causa disso. John Hus, a palavra Hus significa cisne, né? John Hus, ele foi morto exatamente por rebater, por contradizer esta ideologia de que o homem pode fazer qualquer coisa por sua salvação. E John Hus, antes de morrer, ele diz: hoje vocês estão matando um cisne, mas 100 anos, daqui 100 anos vem um depois de mim, e esse vocês não vão conseguir matar. 1517, 30, inclusive esse mês aqui, até por, né, não sei se é coincidência, se é jesucidência, mas dia 31 de outubro desse mês, nós celebramos mais um ano da Reforma Protestante. Dia 30 de outubro de 1517, um monge de Wittenberg, chamado Martinho Lutero, ele
à luz de velas, ele lê um texto que está em Romanos 1,17, que diz que o justo viverá da fé. E fundamentado em 5 pilares, ele escreve 95 teses, conhecidas como as teses da Reforma Protestante, e ele prega nas portas da Catedral de Wittenberg. A partir daquele momento ele começa a ser perseguido, mas muitos se tornam adeptos da teologia de Martinho Lutero, proclamando que o homem não era obrigado a comprar nada para ser salvo. Ninguém pode ser salvo por si próprio, ninguém pode ser salvo porque compra a salvação. Amém, queridos? Quem está me entendendo aí? E desde a Reforma Protestante, essa discussão continua com Calvino, um dos primeiros homens, um dos primeiros teólogos pós-Reforma Protestante, que escreve um dos principais livros do protestantismo, conhecida como as Institutas de Calvino, né? A institucionalização da igreja cristã. E ali ele estabelece alguns princípios, né? Algumas questões elementares para que a igreja protestante pudesse caminhar por ela. Mas, eu não vou me recordar agora o ano, se levanta um teólogo holandês, chamado Jacobus Arminio, e ele rebate a teologia arminiana, aliás, a teologia de Calvino, dizendo que, não, o homem não é salvo só por causa da graça de Deus. O homem é salvo porque ele tem livre-arbítrio, então ele pode escolher pela sua salvação, ele pode... Essa tese dá um boom na Europa. Uma segunda divisão acontece agora na igreja protestante, porque grande parte da igreja europeia passa a seguir as doutrinas de Armínio, de Jacobus Armínio. Quando a igreja protestante, ela reúne os seus principais líderes, conhecido como Sínodo de Dort. E no Sínodo de Dort, a igreja estabelece que a doutrina real de salvação era a doutrina de Calvino. Porém, amados, quem está certo e quem está errado? Essa é a questão. O homem é salvo porque ele faz alguma coisa para ser salvo? Ele é salvo porque Deus fez algo por ele? Ou existe um meio termo aí, né? Ou existe nem Deus nem o homem, um pouquinho de cada um. Isso tem norteado a vida dos cristãos nesses dias. Isso tem trazido uma certa confusão na mente de muitas pessoas. E a ideia aqui não é defender a teologia de Calvino, muito menos a teologia de Armínio. Os arminianos, hoje conhecidos, os pentecostais, grande parte do pentecostalismo, eles adotaram para si a teologia de Jacobus Armínio. Eles acreditam piamente que o homem é salvo, lógico, Cristo morreu, mas o homem tem um livre-arbítrio, e através desse livre-arbítrio ele escolhe se ele quer ser salvo ou se ele não quer ser salvo. E tem ainda os reformados, os irmãos de cunho reformado, que acreditam que o homem não pode fazer nada por sua salvação. E a pergunta que não quer calar é: quem está certo e quem está errado nessa história? Eu costumo dizer que ninguém está certo e ninguém está errado. Tudo contribuiu para que nós conhecêssemos hoje o que é esse grande presente de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Então isso aqui é apenas para você entender um pouquinho teologicamente da discussão que gira em torno da salvação desde os tempos antigos. Amém, queridos? Então apenas uma introdução para você saber. Agora aqui em Efésios capítulo 2, que é o texto base da nossa mensagem hoje, nós vemos que Paulo ele já inicia dizendo que ele vos concedeu vida, estando vós mortos. Qual era a nossa condição antes de Cristo? Mortos. Essa era a nossa condição. Fala para o seu irmão assim, só para quebrar o gelo, e fala para ele assim, irmão, antes de Cristo, você estava morto, irmão. Amém ou não amém? Mortos no que, pastor? Paulo ainda diz, em transgressões e pecados. Duas questões que envolvem a morte
antes de Cristo. Porque quando fala de morte, não está falando apenas da existência carnal do homem, quando o homem é enterrado, quando o fôlego de vida vai embora. Todo ser humano, longe de Deus, está morto. Todo ser humano, qualquer ser humano, longe de Deus está morto. Por quê, pastor? Vamos lá, queridos, eu quero usar aqui uma figura para você entender. Quem aqui gosta de plantinha? Planta normalmente fica onde? Na terra, amém? Se você arrancar a planta da terra, o que vai acontecer? Eu não ouvi, o que ela vai acontecer? Você pode até ter o corpo dela na mão, amém? Só que ela está morta, ela não tem vida. Se você, quem gosta de pescar, cadê os pescadores aqui? Não, nem parece que tem pescador. Vou chamar o pastor Sebastião aqui para contar para vocês a história daquela 10. Vou perguntar de novo, cadê os pescadores da igreja? Cadê o Francisco e o Tiago, os pescadores? Olha lá os pescadores. O que acontece se você tirar o peixe da água? O que acontece com o peixe? Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que sai da sua origem perde a vida. Eu vou repetir. Tudo aquilo que sai da sua origem, da onde ele foi gerado, ele perde a vida. Ele pode ter até um corpo, mas ele não tem vida em si mesmo. Por isso, quando você tira uma planta, ela perde a vida. Você pode ter até ali a planta na mão. Você pode até comer ela, por exemplo, você come uma alface, mas está morta. Ela não tem vida. A mesma coisa um peixe, se você tirar ele da água, por quê? Se você pegar em Gênesis 1, quando Deus vai criar o mundo, Ele não cria os animais, Ele não cria as plantas com as suas mãos. Ele diz para a terra gerar. Ele diz, terra, gere plantas, gere árvores, e a planta gerou. Ele olhou para as águas e disse, águas, deem toda a espécie de vida, e a água, ela produziu os peixes. Então os peixes, a origem deles é a água. Eles foram gerados pela água, através da palavra de Deus. As plantas, os elementos da natureza, eles foram gerados pela palavra de Deus. E a terra, quando Deus declarou, a terra teve que dar um jeito de fazer acontecer. Porque quando Deus fala, está falado, querido. Amém? Esse é o poder da palavra. Mas e o homem? Não. O homem não tem origem na terra. A Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra. Mas quando que o homem teve vida? Quando Deus tirou dele e colocou no homem. E a Bíblia fala que o homem se tornou alma vivente. Então a origem do homem é em Deus. Levante a sua mão e diga, a minha origem é em Deus. Amém, querido? Você foi formado do pó da terra. Mas a sua origem, você foi criado de Deus. Você saiu do interior de Deus. A humanidade foi gerada do interior de Deus. Por isso que, quando o homem peca, Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, o homem, ele é retirado da presença de Deus. E a partir de agora ele começa a caminhar sozinho. E aqui entra a palavra transgressão. Coloca para mim, Guilherme, a palavra transgressão aí. Coloca a imagem que eu falo para você, que agora eu não vou lembrar. Vou falar exatamente o termo. Próxima imagem, outra. Isso. Quando Paulo diz que o homem, nós seres humanos estávamos mortos, primeiro, nas nossas transgressões. A palavra transgressão vem do termo grego, o termo que Paulo usou aqui foi o termo parapipto, que significa cair do lado de uma pessoa ou coisa. Então o que significa transgressão? É construir um caminho paralelo. Foi o que aconteceu com o homem, pastor Jean, quando o homem,
ele caiu da presença de Deus, ele saiu da presença de Deus, ele precisou construir um caminho paralelo. Por isso que a humanidade vai de mal a pior, porque o homem fora da presença de Deus, ele foi obrigado a construir um caminho paralelo para ele. E esse caminho paralelo não leva até Deus. Um dos rumos desse caminho paralelo que o homem criou foi a religião. A religião vem do termo latim, que significa, que vem de religare, que é fazer a reconciliação. E o homem, através de um caminho paralelo, tenta se reconciliar com Deus, mas não consegue. Não consegue. O homem só nunca pôde alcançar novamente o coração de Deus. Por isso a palavra transgressão, todo ser humano fora da presença de Deus, todo ser humano longe da presença de Deus, ele está morto. No que primeiro? Na transgressão, cair do lado, passar ao lado, desviar do caminho certo, virar para o lado, desencaminhar, errar, cair da fé e da adoração ao Senhor. Deus deixa de ser o principal alvo do ser humano. Então, o homem primeiro está morto, por causa desse caminho paralelo. Ele foi expulso da presença de Deus por causa do pecado. Mas ele também está morto no quê? Nos seus pecados, nas práticas que o homem faz, neste caminho paralelo. A palavra pecado vem do termo hamartia. Hamartia, coloca para mim por gentileza. Hamartia traz como significado, não, hamartia, próxima. Isso, equivalente, não tem parte. Quem está me entendendo o que significa a palavra pecado? Pecado é não ter parte, por isso que todo aquele que vive no pecado não tem parte na herança de Deus. Você está aqui ainda, sim ou não? Todo ser humano que opta ou que escolhe o caminho dos pecados, a prática pecaminosa para a sua vida, ele não tem parte com Deus. Por isso que o apóstolo Tiago diz que todo aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amados, Deus não tem colega, coloca isso na sua cabeça. O que é aquele colega? Eu te gosto, mas também não te odio. Não, Deus não tem colega. Todo aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que mais, hamartia? Errar o alvo. Errar, estar errado. Errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra. Fazer ou andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecado, aquilo que é errado, pecado, uma ofensa, uma violação da lei divina em pensamento e em ação. Coletivamente, o conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou várias pessoas. Pecado é você errar o alvo. E por que o homem errou o alvo? Porque ele desobedeceu a Deus. O homem foi gerado para adorar a Deus. Levante sua mão e diga: eu fui gerado para adorar a Deus. O nosso alvo sempre foi o Criador. Mas o homem pecou, ele errou o alvo. Ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. Deixa eu falar para você, querido, você tem ouvidos espirituais. Aquele que não dá ouvido para Deus, dá ouvido para a serpente. Para quem você está dando ouvido ultimamente? Porque você tem ouvido. Infelizmente o homem errou. A humanidade, quando a gente fala homem, amados, estamos falando do primeiro homem, Adão, terra. Amém? Foi o nome do primeiro homem que deu origem à humanidade. A palavra Adam também é a palavra hebraica para a humanidade. Porque o homem foi expulso, ele construiu um caminho paralelo. E esse caminho paralelo fez com que o homem se afastasse cada vez mais de Deus. Olha o que diz o texto em Gênesis 3, versículos 17 ao 19. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibia comer? Maldita é a terra por tua causa. Amados, Deus amaldiçoou toda a criação. Toda a criação se tornou maldita.
por causa do pecado do homem. Por quê, pastor? Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, lá não mete o bico. Mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens, é um direito legal. Amém? E o homem, por ter dado espaço ao pecado, ele acabou condenando toda a criação. Por isso que Paulo em Romanos ele vai dizer: porque toda a criação geme, aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Não é só o ser humano, é toda a criação geme pela manifestação, aguardando a manifestação dos filhos. Porque toda a terra entrou em maldição. Vamos continuar lendo. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da sua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Por isso não tem que comer alface, irmão. Irmão, eu vou falar para você, se não fosse a maldição, não comia Nutella, não engordava, irmão. Mas por causa do pecado, bobinho, nós vai ter que comer alface, rúcula, alcelga. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão. Por isso que você tem que acordar todo dia, segunda-feira, 7 horas da manhã, comer um pão de dores. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Esse foi o salário do pecado. Esse foi o salário que nós recebemos. E todos nós somos seres humanos, sim ou não? Tem nenhum anjo do seu lado aí, né, irmão? Dá uma olhadinha aí, né? Dá uma cotoveladinha, ver se você está sentindo ele. Fala, você é humano, né, irmão? Não, porque tem alguns que pensam que são semideuses. Não, porque julga todo mundo, porque se acha o melhor de todos. Não, você é ser humano, irmão. Amém? E eu quero que você entenda que o pecado é a herança da queda do homem no Éden. Romanos 5, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer: concluindo, da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porque todos pecaram. O pecado é um legado que nós recebemos do primeiro homem que foi expulso no Éden. Porque tudo é legado, tudo é passado de pai para filho. Quem está me entendendo? Tudo, a maneira que Deus determinou que a humanidade vivesse era de pai para filho, de pai para filho. Tudo que você vive na sua vida, na sua história, eu não sei se você sabe, mas tudo que você vive na sua vida, tudo que você vive na sua história, é a herança que você recebeu dos seus pais. E os seus pais, dos pais dele, e assim, consequentemente. Porque tudo é herança. E a principal herança que nós recebemos do primeiro homem que Deus formou no Éden foi o pecado. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda Salmo 14, versículo 1 ao 3 diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Quem fala que Deus não existe, a Bíblia chama de tolo. O que é tolo? Não tem pensamento, não tem juízo. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Não há ninguém que faça o bem. Eu gosto desse salmo porque fala assim: Deus se inclina para a humanidade, Ele passa a olhar a humanidade, para ver se Ele encontra alguém que faça o bem. Mas entre a humanidade não existe absolutamente ninguém que faça o bem.
para você convencer o seu irmão disso, olha para ele e fala para ele assim: irmão, você é pior do que você imagina. Quem está comigo? Nós somos pior do que imaginamos, querido. Porque Deus olha para nós e Ele não vê bondade em nós. Não existe bondade no pastor. Não existe bondade em mim. Não existe bondade em absolutamente ninguém. Pastor, mas eu conheço tanta gente boa. Amados, essa bondade, esse rastro de bondade que nós encontramos no homem, é aquilo que nós chamamos de senso de justiça. É algo que ficou no homem após a queda, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem trouxe para a sua vida como caráter um senso de justiça. E o pouco de senso de justiça que o homem tem, faz com que ele tenha atos de bondade. Quem está comigo? O senso de justiça, que também não é nosso, foi a herança da criação, porque o homem foi criado à imagem, ele foi criado à semelhança, ele recebeu o caráter de Deus. E o que restou após a queda? O senso de justiça. E por causa desse senso de justiça, o homem tem sim, ele pratica sim atos de bondade. Ele pode, a mesma pessoa, escute isso, porque, só para você entender, a mesma pessoa que tem o senso de justiça, de dar, por exemplo, uma marmitex para um morador de rua, é a mesma pessoa que olha para essa pessoa, dá lá a marmita, mas é aquele que despreza a família, que abandona o filho, que maltrata a esposa, que adultera, que rouba o patrão. Quem está me entendendo? Então não existe bondade. Para cada ato de justiça, existe 10 atos de maldade que nós cometemos. Então a humanidade tem senso de justiça. Então o pouco de bondade que nós notamos no ser humano, foi a herança de Deus. E a maldade é nossa mesmo. Por quê? Porque o homem se tornou mal desde o seu nascimento. Deus vai dizer isso em Gênesis 8. O homem se tornou tão mal, Deus resolve destruir a humanidade. Mas ele olha para a terra e encontra um homem chamado Noé. E escolhe a sua família para recomeçar todas as coisas. E após as águas do dilúvio baixarem, a Bíblia fala que Noé faz um altar para o Senhor. E a Bíblia fala que Deus se agrada desse altar. E o perfume do holocausto queimado chega diante do Senhor. Então olha o que o texto diz, Gênesis 8, verso 20 e 21. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. Vamos parar aqui para você entender. No seu íntimo, o homem é completamente inclinado para o mal. Desde quando? Desde o seu nascimento. Por isso você pega a criancinha de 1 ano, inocente, amém? Porque a inocência não é ausência de conhecimento. A ausência de conhecimento é ignorância. O que é inocência? É ausência de maldade. Mas no íntimo a criança já tem maldade. Você pega a criança de 1 ano, ela olha para a cara do pai e da mãe e pá na cara da mãe. O irmãozinho, a irmãzinha está brincando, ela pega o cabelo do irmãozinho, ou senão a mãe está amamentando, ela olha para a mãe. Alguma mãe já passou por isso? A criança está aqui, ela acha graça da maldade que ela está fazendo. E ela... O que é isso? A Bíblia, em Provérbios, chama isso de estultícia. É o impulso para a maldade. Então a criança, mesmo em estado de inocência, ela está ausente de maldade. Mas no seu íntimo, ela já tem inclinação para o mal. Quem está me entendendo? Então, amados, não existe bondade em nós. Porque desde o nascimento,
Desde quando concebidos, aliás, nós já somos concebidos em pecado. Nós somos maus. Nós somos maus. E aí vem o termo salvação. Por que foi estabelecida a salvação? A palavra salvação vem do termo grego soteria. Daí da origem a disciplina da teologia sistemática que fala a respeito da salvação, soteriologia. Soteria fala do quê? Livramento, preservação, segurança, salvação, livramento da moléstia de inimigos. Num sentido ético, aquilo que confere às almas segurança ou salvação, da salvação messiânica, salvação como posse atual de todos os cristãos verdadeiros, salvação futura, soma de benefícios e bênçãos que os cristãos, redimidos de todos os males desta vida, gozarão após a volta visível de Cristo no céu, no reino eterno e consumado de Deus. Agora, esse último ponto quero que você preste atenção: salvação quádrupla, salvação da penalidade, poder, presença e, mais importante, do prazer de pecar. A primeira coisa que a salvação deve gerar em nós é o quê? É você perder o prazer de pecar. Aquele que verdadeiramente foi salvo, você quer ter a garantia que você foi salvo? Você não tem prazer no pecado. Se você ainda tem prazer no pecado, se você ainda ama o pecado, se você gosta do pecado, se o pecado faz parte da sua vida, eu sinto em dizer para você, querido, você não se converteu, você apenas mudou de religião. A salvação vem por causa disso. A salvação não vem para quem é bom, a salvação é porque nós somos maus. A humanidade é mau. Não existe ninguém bom. Em certa feita, Jesus ele é questionado por que ele sentava com pecadores. E quem questionava? Outro bando de pecador. Os fariseus religiosos. Porque muitas vezes na religiosidade da nossa alma que nós adquirimos para nós queremos nos colocar numa plataforma acima de qualquer outro ser humano. E hoje nesta manhã eu quero igualar você. Você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Todos somos réus diante de Deus. Mas a religiosidade insiste em entender que existe uma classe especial de homens. E muitas vezes você pensa que porque você foi salvo, você tem que humilhar aquele que não foi. Por que você foi salvo? Porque você é mau, irmão. Por que nós precisamos de salvação? Porque nós somos maus. Jesus é questionado, porque você assenta com pecadores, porque você assenta com pecadores, porque Jesus ele fala, eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Mas deixa eu perguntar para você, quem é que não está doente? Quem é que não está doente, irmãos? Quando Jesus fala isso, a gente pensa que só porque nós estamos na igreja, porque nós temos 10 anos de evangélico, eu vou falar para você, eu acho que nesse século aqui que nós estamos vivendo, nesse tempo, nessa geração, os que mais estão precisando de salvação são os evangélicos. Porque pensa que é salvo, mas não é. Você já perde a sua salvação quando você acha que você é melhor que alguém. Não, você é pior. Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Se Paulo, o maior apóstolo da história da igreja, falou isso, quem é tu? Você que me assiste, quem é tu para falar com você? Quem é tu para falar do pecado do outro? Somos maus. Quem tem coragem de levantar as mãos e dizer, eu sou o pior? É por isso que nós precisamos ser salvos. Por isso nós vamos ser salvos. Esses pecados, essas práticas, essas transgressões, deixa eu me encontrar aqui no esboço. Então nós tivemos dois pecados, transgressão e pecado. Amados,
Qual é o caminho da transgressão? Eu preciso que você entenda. Qual é o caminho da transgressão? Qual é esse caminho paralelo que o homem construiu depois da queda? Qual é o alvo? Quando o homem perde o alvo de Deus, ele coloca o alvo em si mesmo. Deixa eu falar, idolatria não é quando você começa a adorar as outras coisas. Idolatria começa quando você acha que você tem algum direito. Por isso que Paulo, ainda em Efésios, no versículo de número 3, ele vai dizer: anteriormente, nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne. Qual é o caminho da transgressão? Quando você começa a viver e a fazer as vontades que a tua carne, o teu corpo pecaminoso deseja. E quais são essas vontades? Vamos conhecê-las? Abra comigo Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, você já vai conhecer. Quais são as obras que a nossa carne pecaminosa produz? Gálatas 5, verso 19 ao 21 diz: ora, as obras da carne, para um pouquinho, olha para mim, é obra de quem que a Bíblia está dizendo? Obra de quem que a Bíblia está dizendo? Então pare de colocar a culpa no diabo quando a culpa é sua. Primeiro ponto. O diabo é mau, sim, mas você também é mau. Então pare de colocar culpa no diabo. Sabe por quê? Porque tudo, amados, essa geração de cristãos, tudo é culpa do diabo. Ah, é porque, olha, a culpa do diabo. Amados, eu tenho plena convicção que tem coisa que o diabo fica olhando para aprender a fazer com crente. Ele, nossa, que legal isso aí que ele está fazendo, né, rapaz? Deixa eu parar para prestar atenção, como é que ele faz para mim fazer igual? As obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Para quem não sabe, o termo libertinagem também, ele pode ser traduzido por sensualidade, pessoa que gosta de mostrar seu corpo, viu, irmãos? Principalmente as meninas aí, porque essa geração, a mulher se tornou objeto de mercado. Então a sensualidade também é obra produzida da carne. Idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Agora abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Deu para entender, irmão? Então não adianta você dar prato de comida para o irmão e ficar devendo para o outro, dar o calote no outro, viu, irmão? Que não é salvo do mesmo jeito. É engraçado que quem comete tais práticas, eles gostam de ficar um julgando o outro, né? O fato de sermos pecadores nos trouxe uma dívida perante Deus. Amados, Deus estabeleceu o homem para viver em santidade.
Nós vamos falar um pouquinho lá para frente sobre santidade. Deus formou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Quando o homem peca, ou quando ele prefere andar por esse caminho paralelo, chamado transgressão, e toda a humanidade herdou isso, todos nós somos herdeiros do pecado, amados, não tem jeito. Nós nos tornamos devedores a Deus. Amém? Só para você entender essa questão de débito. Quando você compra alguma coisa que alguém criou, só para você entender. Quando você compra, por exemplo, um celular, o que você espera que o celular faça? Que ele funcione. Se o celular não funciona, o que acontece? O celular se torna devedor para você, sim ou não? O celular te deve. Pô, olha, eu estou mexendo, eu vejo a pastora, né? Ela chacoalha o celular para ver se o celular funciona. Por quê? Porque o celular está em débito. O celular não está produzindo o que ela esperava. Quem pegou? Se você não produz o que Deus quer que você produza, você está em débito com Deus. Eu vou repetir. Se você não produz o que Deus espera de você, você está em débito. E por que nós não produzimos o que Deus espera? Porque somos maus. Não há bondade em nós, e essa falta de bondade, essa ausência de bondade, esse caminho paralelo fez de nós devedores. Nós temos uma dívida diante de Deus. Colossenses 2, verso 13 e 14 diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Agora preste bem atenção. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Havia um escrito de dívida contra nós. Amém? Então nós somos devedores por causa do pecado, por nós não produzirmos o que Deus queria que nós produzíssemos. Nós nos tornamos devedores. E se eu tenho uma dívida, se eu não produzo o que Deus quer, porque foi Ele que me criou, foi Ele que te criou. Se nós não fazemos, se nós não conseguimos viver da forma como Deus quer, nós estamos em débito. E quem iria pagar essa dívida? Quem iria pagar? Porque Deus se inclina para a humanidade e não há um justo, nem um sequer. Então, queridos, nós somos maus e estamos em dívida. Agora a pergunta é, do que nós fomos salvos? Você sabe do que você foi salvo, irmão? Ah, eu fui salvo do pecado. Não, querido, do pecado você não é salvo, você é liberto. A salvação deve produzir a libertação do pecado. Vamos falar isso aqui lá para frente. Do que você foi salvo, irmão? Quem sabe dizer aqui? Não precisa responder. Do que nós somos salvos? Algumas pessoas têm dúvida. Ah, eu fui salvo porque era da igreja A, da religião B. Não, querido, você não foi salvo porque você estava na religião lá. Do que você é salvo? Só existe uma resposta. Nós somos salvos da ira de Deus. Eu vou repetir. Nós somos salvos da ira de Deus que virá sobre a humanidade. E virá. Para os alunos do ECAME, estamos trabalhando a respeito disso, nós vamos aprender isso. Do que nós somos, do que você é salvo, amado? Da ira de Deus. O que é a ira de Deus, pastor? Agora na graça, o que é a ira de Deus? A condenação eterna estabelecida àqueles que não creram em Cristo. Por isso, amados, você não é condenado pelo pecado que você cometeu. Você é condenado porque você não creu. Você não será, se tiver alguém em nosso meio que um dia será condenado, se você que nos assiste, se no dia do juízo você for condenado, você não vai ser condenado porque você foi ruim, porque todos nós somos. Por que você será condenado? Porque você não creu. Única e exclusivamente porque você não creu.
Marcos 16 diz: aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. João 3,18, Jesus diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então você não é salvo porque você é ruim. Aliás, você também não é condenado porque você é ruim. Se um dia nós tivermos que ser condenados, nós vamos ser condenados por um único motivo: porque não cremos. Porque não cremos. Colossenses 3, versos 5 e 6 diz: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Eu quero que você entenda que a ira de Deus será para quem? Para os salvos, para os eleitos de Deus? Não. Virá para os filhos, para aqueles que vivem na desobediência. Você que tem prazer no pecado. Amados, sabe para quem Paulo está escrevendo? Paulo não está escrevendo para o mundo, não, ele está escrevendo para a igreja. Essa palavra não é para quem está lá fora, essa palavra é para nós, irmãos. Toda a ira de Deus cairá sobre os filhos da desobediência, que não obedecem a Deus, que não vivem em exclusividade para Deus. Ainda em Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 6 diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Amados, é uma vergonha a igreja nos dias de hoje. É uma vergonha que nós vemos o que estão fazendo com o nome de Jesus nos dias de hoje. Que são não pode nem haver menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça, porquanto podeis estar bem certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra. Só para você que vive na ganância de querer, quanto mais você tem, mais você quer, isso é idolatria, isso é pecado e vai para o inferno. Não tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. E é o que nós mais vemos hoje, nessa pós-modernidade. Não, você faz o que você quer, irmão. Você faz o que você quer. Deus ama a diversidade. Não, querido, Deus ama a sua palavra. Deus não ama diversidade. Eu preciso falar essa realidade para você. Deus não ama diversidade, porque diversidade fala de vários tipos de práticas, de várias correntes de pensamento. Deus não ama filosofias, Deus ama a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Ele estabeleceu a sua palavra como direção ao homem. Então não coloca na Bíblia aquilo que não está escrito nela. Não vos enganeis com palavras destituídas de sabedoria. Por quê? Porque hoje essas pregações humanistas, voltadas única e exclusivamente para aflorescer o homem, como o homem fosse um tipo de divindade, isso é palavra que agrada o ser humano. Essa coisa que eu estou pregando, eu sei que não... Aliás, eu não estou aqui para te agradar, querido. Eu quero te ensinar a verdade. Porque é a verdade que te liberta, a verdade que te restaura, é isso. Eu não tenho que te agradar, eu tenho que me ensinar a verdade. O problema de muitas comunidades é essa, é querer agradar o público. Eu não estou aqui para agradar o público.
Porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Algo é certo, querido, a ira de Deus virá. E do que nós somos salvos? Da ira. Sabe por que você foi salvo, pastor Elito? Sabe que Deus salvou sua família? Para você não passar pela ira. Sabe por que Deus salvou a tua família, Fábio? Para a sua família, você só não passar pela ira. Lá em 1 Tessalonicenses diz que nós não fomos destinados para a ira. Aqueles que são salvos não passarão pela ira. Dr. Valadiano, seu irmão, fala para ele assim: você é salvo, irmão? Nós vamos descobrir lá para frente, porque nós vamos falar de todo o processo da salvação. Então, amado, do que você foi salvo? Da ira. E essa condenação começa quando? Quando nós morremos em pecado, sem crer no Filho de Deus. Porque todo aquele que morre e não creu, já está condenado. E vai aguardar apenas o juízo final. Já está condenado. Então não é que você vai ser condenado na ira. Aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que não creram, já estão condenados. Deixa eu perguntar para você, querido, eu vou falar que nem Jesus fala: hoje te pedirão a tua alma. Porque você, amados, eu não sei se você sabe, mas você não vai dar conta da vida do seu irmão, você vai dar conta da sua. Por isso, vamos fazer uma brincadeirinha, fala para o seu irmão assim: por isso, irmão, que a vida é linda, quando cada um cuida da sua vida. Amém, queridos? É linda ou não é a vida, quando cada um cuida da sua? Você vai dar conta da sua, irmão. Amém ou não amém? Você vai cuidar da sua. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que você vai falar para Deus? Se hoje, porque nós não sabemos, se hoje você partir e Cristo não voltar, você é salvo ou você é condenado? Porque aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados. Eu vou repetir: os que morrem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, terão o privilégio. Mas e os condenados? Já estão condenados, aguardando unicamente o dia do juízo. Então do que nós somos salvos? Da ira. Nunca se esqueça disso: a ira de Deus cairá sobre a humanidade. Isso é fato, isso é realidade. E você precisa estar ciente disso, se você ainda tem qualquer tipo de prazer no pecado. A ira de Deus virá. Vai vivendo, querido, vai vivendo, como o próprio Jesus diz no sermão escatológico. Aquele dia, as pessoas viverão normalmente, como nos dias de Noé. Se casarão, darão-se em casamento. Continua, irmão, vai rolando. Pastor, crente pode. Amado, você pode tudo, você tem livre agência. Você vai para onde você quer, você faz o que você quiser. Mas a salvação não pertence a você. A Bíblia fala que a salvação pertence ao Senhor. Salvação não é com você, querido. Salvação pertence ao Senhor. Do que você é salvo? Do que fomos salvos? Da ira. Agora a pergunta que não quer calar: se nós somos tão ruins, tão maus, por que nós somos os piores? Por que eu sou salvo? Quem aqui já se perguntou? Por que eu? Quem fez? Seja sincero, alguém comigo? Você já fez essa pergunta? Por que eu? Eu faço direto. Por que eu? Por que ele me salvou? Só tem uma resposta também: porque ele te ama. Amado, se isso não é suficiente para você se emocionar, se isso não é suficiente para você entender que você é péssimo, eu sou péssimo, não tem bondade em você, querido. Se algum dia alguém falou para você qualquer coisa, amados, escute o que eu vou dizer para você: não existe bondade em você, em mim, em nós, na humanidade. Então por que nós fomos salvos?
versículo, Efésios 2, diz o quê? Versículo 4: no entanto Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor, com que nos amou. Porque, amado, por que você é salvo? Você não é salvo porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você é top das galáxias, porque você é o Master Blaster. Você não é salvo porque Deus viu que você tem um dom. Não. Eu sou salvo porque eu estava doente. Eu sou salvo porque eu estava perdido. Eu estava condenado à ira. Mas Ele me amou. Ele me ama. Ele te ama, querido. Sabe por que você é salvo? Porque Ele te ama. Por que você precisa ser salvo? Porque você é ruim. Dá uma olhada para o seu irmão, falou coisa ruim. Você precisa de salvação. Eu preciso ser salvo, querido. Ele nos... Por quê? Do que você é salvo da ira? E por que você é salvo? Você não é salvo porque você merece. Você não é salvo porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você dá oferta na igreja. Você não é salvo porque você é dizimista. Você não é salvo porque você contribui com o Ministério Arca. Você não é salvo, querido, porque você dá prato de comida para os mendigos. Por que você é salvo? Porque eu sou salvo. Porque Ele nos salvou. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. E pronto, acabou, querido. Por que eu sou salvo? Porque Ele olhou para nós. Evangelista Diego, me ajuda. Ou vontade de sair correndo quando nós fala disso. Ele olhou para nós. Vou falar que nem o pastor Sebastião fala. Ele olhou para mim. Uma genética ruim, com uma herança maldita, lá no Risca-Faca, quando o pastor Sebastião fala, lá no Parque Roosevelt, em Bauru, ele olhou para mim e falou assim: como eu amo esse cara. Ele olhou para você e falou: eu amo você. Você não pode, mas eu posso. Você não está entendendo? Ele disse: você não pode se salvar, mas eu posso te salvar. E sabe por que eu vou te salvar? Porque eu te amo. Não tem outra explicação, querido. Sabe por que nós somos salvos? Porque Ele nos ama. João 3,16, a pastora deu abertura aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você está entendendo, querido, que Deus amou o mundo de tal maneira? A gente faz uma leitura assim, sabe, de tal maneira. Amado, você não está entendendo o amor de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos estar firmes para que nós possamos compreender as dimensões do amor de Deus. O apóstolo Paulo ainda em Romanos 8 diz que nada pode nos separar desse amor, nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem o presente, nem o porvir, nem principados e potestades. Você está entendendo, querido, que nada separa você desse amor? E simplesmente por quê? Porque Ele te ama, só isso. Dá para você entender de uma vez por todas que Ele te ama? E Ele não precisa fazer nada para demonstrar esse amor. Ele já fez. Romanos 5,8 Paulo diz: e esta é a prova do amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, queridos, Efésios 5, perdão, isso, Efésios 5, verso 1 e 2 diz: porquanto, não, falei João 3,16, espera aí, eu tenho um outro texto aqui, João 15, 9, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Amado, Jesus está pedindo alguma coisa a mais para você? Ele só está falando para você: fica firme no meu amor, se firme no meu amor, se apegue, amados, não se apegue no que Deus faz, se apegue no que Ele tem por você. Ele te ama. Quem está me entendendo?
Agora sim, Efésios 5, verso 1 e 2 diz: portanto, sedes imitadores de Deus como filhos amados, e andai no amor como Cristo, que também nos amou. Amados, não só Deus me amou. Cristo, quando se entregou na cruz, Ele não se entregou só para cumprir um propósito. Sabe por que Ele se entregou? Porque Ele me ama. Sabe por quê? Porque não mataram Jesus. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Não, você não está entendendo, pelo amor de Deus. Você está entendendo como você é amado? Diga mais uma vez para o seu irmão assim: irmão, você é pior do que você imagina, mas mais amado do que você entende. Eu sou ruim, gente, eu sou ruim. Mas ao mesmo tempo que eu sei que eu sou ruim, eu sei que Ele me ama. 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 E andai em Cristo, no amor como Cristo, como também nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício. Aleluia! Ele nos ama. 1 João 4, versículo 9 e 10 diz: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Sabe a dívida? Está paga. E sabe por que Ele pagou a tua dívida? Não é para Ele ficar envergonhado não, querido, é porque Ele te ama. Sabe por que Ele pagou a tua conta? Sabe por que Ele pagou a minha conta? É porque Ele me ama. Ele falou: eu amo tanto você que eu vou pagar a tua dívida. Põe na minha conta, eu vou carregar ela na cruz por você. Amado, simplesmente isso. Ele te ama. Por que você é salvo? Se você tem alguma dúvida, por que Ele te salvou? Porque você é bonito? Amado, se salvação fosse por beleza, eu e irmãos par estava na água. Por que você é salvo? Eu vou perguntar para você, você vai responder em alto e bom som, para o inferno inteiro ouvir. Por que você é salvo? Não, você não entende. Vou falar de novo. Eu falei para você, fala para o inferno ouvir, não para mim ouvir. Estou falando sério. Por que você foi salvo? Mais uma vez, por que você foi salvo? Mais uma vez, por que você foi salvo? Tá bom para você, querido? Você quer mais? Te ama. Amados, um Deus tão tremendo, Criador do céu e da terra. Cadê os músicos? Dono do ouro e da prata, sentado num alto e sublime trono. Ele simplesmente me ama. Ele simplesmente te ama. E Ele prova o seu amor quando Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar.